Diego Pituca e Júnior Alonso, duas prioridades que o Santos tenta trazer agora para essa janela de transferência para qualificar o elenco. Diego Pituca, como vocês já sabem, já assinou um pré-contrato com o Santos que é válido a partir de janeiro de 2024. Mas o Santos e o jogador, o seu staff, tentam uma liberação imediata para que ele venha ainda esse ano reforçar a equipe santista. E por outro lado, o Santos também tenta a contratação do zagueiro paraguaio e canhoto Júnior Alonso do Krasnodar da Rússia. Mas para que o Santos consiga se reforçar com esses dois jogadores, precisa superar algumas questões que nós vamos falar aqui nesse vídeo. Começando por Júnior Alonso, zagueiro canhoto que está na mira do Santos, matéria do GE, do jornalista Bruno Gilfrida, que fala o seguinte: Santos busca alternativas para quitar dívida com o clube russo e contratar Júnior Alonso. A matéria começa falando o seguinte: o Santos trata como prioridade a contratação do zagueiro Júnior Alonso do Krasnodar. Nos últimos dias, fez uma proposta pelo jogador, mas precisa encerrar uma dívida antiga com o clube russo para contratá-lo. Experiente, Júnior Alonso entrou na mira do Santos por causa da carência do elenco comandado pelo técnico Paulo Turra, que só tem o reserva Alex como opção de zagueiro canhoto. Luiz Felipe, é destro, mas canhoto só o Alex. No entendimento da comissão técnica e da diretoria, o defensor paraguaio se encaixaria bem nas necessidades da equipe. Para fechar com Júnior Alonso, o Santos precisa quitar ou ao menos chegar em um acordo com o Krasnodar para encerrar a dívida pela contratação do meia Cueva em 2019, ainda na gestão do ex-presidente José Carlos Pérez. Andrés Rueda havia feito um acordo com os russos em 2021, mas não pagou todas as parcelas. Inclusive, o Santos contava com o dinheiro de quando o Kaique foi vendido ao Almeria para pagar o Krasnodar. Só que aí o dinheiro do Santos acabou ficando lá com o fisco espanhol por conta de outras pendências, e aí o Santos não conseguiu pagar o Krasnodar. Ou seja, tivemos um primeiro vacilo com José Carlos Pérez e o outro vacilo com a atual gestão Andrés Rueda. E aí, como eu já venho falando em outros vídeos, é o que mais me preocupa, porque aí você não tem aquele argumento de falar: ah, não, mas eu não vou atrasar. Você já atrasou. Então o Santos vai ter que superar isso. Mas continuando. Agora o Santos busca alternativas para conseguir a liberação de Júnior Alonso. A mais prática é usar parte do dinheiro da venda do atacante Ângelo para o Chelsea da Inglaterra para quitar a dívida com o Krasnodar à vista, com um desconto. Então o Santos ainda quer isso, te pago à vista, mas me dá um descontinho aí. O garoto foi negociado por 15 milhões de euros, cerca de 78 milhões de reais, e o clube tem direito a 70% deste valor, cerca de 55 milhões. A dívida pela contratação de Cueva é menor do que isso. Nas conversas dos últimos dias, o Santos entendeu que o Krasnodar prefere o pagamento total da dívida em vez de um novo acordo para parcelar o valor ainda aberto, o que faz muito sentido. O assunto é tratado como prioridade internamente no Peixe, já que a janela de transferência fecha semana que vem, em 2 de agosto. Então, parece, ao que dá a impressão, é que o grande problema para que o Santos consiga contratar ou não o Júnior Alonso é o Cueva. Então, o Santos conseguindo resolver pagar ou fazer um acordo em relação à dívida que está pendente referente ao Cueva, o Santos consegue ali desenrolar em relação ao Júnior Alonso. Então é uma engenharia financeira que o Santos vai ter que fazer para conseguir reforçar o seu zagueiro. O setor com o zagueiro. E é o que eu venho falando. Não vou nem entrar no mérito se o Júnior Alonso é o zagueiro ideal que vai resolver o problema do Santos. Quem tem que ter essa convicção é quem está contratando. O Falcão, o Scout, o Rueda, Paulo Turra, o CG, que vota, aprova ou não a contratação. Eles precisam ter em mente se é o Júnior Alonso que vai resolver todos os problemas. Se é o Júnior Alonso, na concepção deles, que vai resolver todos os problemas, e o tempo está passando, então você tem que se virar, para conseguir reforçar o seu elenco. Se não acha que, não, o Júnior Alonso não é tudo isso, vamos procurar outro, então para ontem você tem que procurar outro. Para ontem. Vamos falar agora
de Diego Pituca, que é do Santos a partir de janeiro de 2024, mas o Santos tenta antecipar isso. Matéria da UOL que fala o seguinte: entenda as barreiras que o Santos tem para antecipar a chegada de Pituca. O Santos assinou um pré-contrato com o meia do Kashima Antlers e tenta antecipar sua chegada. O jogador tem contrato até o final do ano com um time japonês. A direção aposta no pedido de Pituca e na pressão de seu agente para deixar o Japão. Forçar a saída está entre as estratégias para a liberação antecipada do jogador. Não está nos planos do Santos pagar a multa rescisória de 20 milhões de reais para antecipar a chegada do meia. A diretoria tentará evitar ao máximo ceder aos japoneses. A hipótese de pagar a multa só será discutida se ao final da janela de transferência o Peixe não tiver outros reforços para o meio-campo definidos. O prazo se encerra na semana que vem. Aquilo que eu meio que já estava falando para vocês, né? Não era nem informação, era sensação. Se o Santos não conseguir apresentar nem em relação a só meias, tá? Reforços no geral, o Santos vai ter que dar uma justificativa para a torcida, porque querendo ou não, o anúncio do pré-contrato com o Pituca, seguido do Santos, colocar ali no anúncio de que a gente ainda está negociando com os japoneses, cria uma expectativa no torcedor. Eu, Nájila, falo por mim, tenho essa expectativa de que o Pituca volte agora. Vejo vocês comentando aqui, nos vídeos, nas lives também, o Pituca tem que voltar, tem que voltar. É uma expectativa natural, até porque o time do Santos não está bem. Se o time do Santos estivesse bem, a gente ia querer, mas ia ter, mas se não der, beleza, vem ano que vem, tudo certo. Mas não é, o Santos está desesperado, precisa de jogadores de qualidade. E o Pituca é um jogador de qualidade. Mas, continuando. Segundo a apuração da UOL, os japoneses não devem ceder Diego ao Santos sem o pagamento da rescisão. O jogador é considerado importante e não há interesse em liberá-lo. E aí tem mágoas do Kashima com o Santos. O Kashima Antlers não pretende facilitar para o Santos. Os japoneses têm uma espécie de mágoa com a diretoria que, ao vender Pituca no ano passado, exigiu o montante à vista e não deu qualquer desconto. Sendo assim, a intenção do Kashima é receber o valor de 20 milhões pelo volante exatamente da mesma forma, à vista. Então parece também que não querem nem parcelar, que é o valor à vista ali para ter o Diego Pituca agora, o Santos Futebol Clube. Então é assim, vamos ver como que isso vai se desenrolar, nos próximos dias, nas próximas horas. Definições importantes, o Santos busca resolver a maioria das pendências, outras negociações, até mesmo que a gente ainda não sabe, que não vieram a público, até sexta-feira, para que o Santos tenha essa margem aí, visto que a janela se encerra na próxima quarta, no dia 2 de agosto, e são dois jogadores que, ao meu ver, tanto o Júnior Alonso como o Pituca, se chegarem, eles ajudam bastante o Santos. Vamos torcer para que isso aconteça, Chegou até aqui? Então, você gostou do vídeo? Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreve no canal, rumo a 50 mil inscritos, então conto com a sua ajuda. E qualquer momento a gente volta aqui com novidades. Espero o próximo vídeo seja anunciando alguma contratação, hein? Vamos lá, Santos! Bora! Grande abraço!